Bom, vamos lá, né, gente? Continuando aqui o nosso episódio 2 do nosso workshop A Revolução da Glicose, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o porquê comemos mais glicose do que nunca, né? Provavelmente tu já pensou, né? Nossa, como eu sou viciada em doce, por que eu não consigo parar de comer doce, né? Que é a nossa, quando eu tô falando aqui do doce, né, do açúcar, eu tô falando aqui propriamente da glicose, não? Tá ok? Então, ó, a natureza nos criou para consumir a glicose de uma forma específica, a partir das plantas. Onde quer que haja amido ou açúcar, também há fibras. Isso é importante, porque as fibras nos ajudam a desacelerar a absorção de glicose pelo corpo. Então, se a gente for ir lá pelos nossos primórdios, tá? Como que o nosso corpo foi feito para consumir esse açúcar desde lá de antigamente, né? A natureza fez isso de forma específica a partir dessas plantas. E quando a gente pega as plantas, nunca existe o amido ou o açúcar isolado, sempre com as fibras, né? Então, isso é muito importante porque a natureza é perfeita, gente. Por que a natureza criou isso? Porque as fibras vão nos ajudar a desacelerar a absorção de glicose pelo corpo. Quando a gente faz a ingestão das fibras lá no nosso intestino, digamos que as fibras se aderem na parede intestinal ali, fazendo revestindo essa parede, né? Então, se antes a gente tinha uma camadinha, agora nós temos uma camadona, digamos assim. E isso faz com que o açúcar seja absorvido de forma mais lenta, né? E o que aconteceu com o passar dos anos? O que a indústria alimentícia tem feito, né? Elas estão sendo, a indústria alimentícia está fazendo com que tire essas fibras propositalmente. Porque quando a gente se quer uma conservação maior dos alimentos, essas fibras atrapalham um pouco nessa conservação, né? Então, essas fibras, elas são retiradas propositalmente pela a indústria, porque a sua presença, tá? Ela é problemática quando se quer preservar o alimento por muito tempo. E a gente sabe que a gente precisa no supermercado que esse alimento dure mais tempo, ou senão a indústria vai perder muito dinheiro. Então, se tu for ir nas prateleiras do mercado, muitos produtos que contêm amido e açúcar, desde o pão branco ao sorvete, passando pelos doces, pelos sucos de frutas e iogurtes adoçados, não se vê fibra em lado algum. Então, se tu for lá na prateleira, ver principalmente a prateleira do meio, né, do supermercado, onde tem os cereais matinais, onde tem o pão branco, no fundo, lá atrás, onde tem os iogurtes, os sucos, nada deles possuem fibras. Por quê? Porque a indústria precisa que isso dure mais tempo na prateleira, para não sair perdendo, né? É o famoso aí capitalismo, né? Precisa gerar dinheiro. Então, o que acontece, né? O sucesso da indústria alimentícia. E aqui eu vou te provar, né, como que funciona. Olha só, se tu pegar um morango, tu congelar ele, depois quando tu descongelar, ele fica nessa textura aqui, né? Ele fica um pouco mole, né? E por que ele fica mole? Porque as fibras ainda estão ali. Então, se tu pegar um morango ali orgânico, por exemplo, botou no congelador, quando tu descongelar ele, ele vai ficar meio estranho, né? Vai ficar exatamente como tá aqui na foto, meio mole, com uma parte aqui meio esbranquiçada. E isso é porque as fibras ainda estão ali. Mesmo que essas fibras, depois de descongeladas, elas foram um pouco decompostas em partes menores devido ao processo de congelamento e descongelamento, elas continuam sendo benéficas para a saúde, mesmo que a textura tenha deixado de ser a mesma, tá? Já os alimentos processados não possuem essas fibras, tá ok? Por quê? Para que eles possam ser congelados e descongelados e durar mais tempo na prateleira sem perder a textura. Então, se essas fibras não forem retiradas pela indústria alimentícia, eles iam perder a textura. E a gente sabe que a gente compra com os olhos.
Então, a gente não ia comprar, por exemplo, um morango desse estado aqui como tá nessa segunda foto, né? Porque ia ficar, digamos que, feio, né? Então, a população não ia comprar. Segundo caso, tá? Então, o primeiro caso, que é o sucesso da indústria alimentícia, é retirar as fibras. E o segundo caso, qual é? Aumenta-se a doçura dos alimentos. A base do processamento alimentar consiste em, primeiro, então, extrair as fibras e depois aumentar a concentração de amido e açúcares. E como que a indústria faz isso, né? Como que ela aumenta a concentração de amido e açúcares? Através das adições dos xaropes. Xarope de milho, xarope de glicose, xarope de frutose, maltodextrina, amido invertido, açúcar invertido, tudo isso são açúcares adicionados, porém com outro nome. Então a gente precisa educar os nossos pacientes, os nossos alunos, não a ver apenas a tabela nutricional, mas sim os ingredientes, para ver o que tem ali adicionado, tá ok? Por que gostamos tanto do que é doce, então? É porque na Idade da Pedra o sabor doce indicava alimentos ao mesmo tempo seguros e repletos de energia. Não existem alimentos simultaneamente doces e venenosos. Então, lá na Idade da Pedra, como que o ser humano sabia se aquele fruto estava com veneno ou não pela doçura? Então, porque é difícil, né, ter um alimento doce e venenoso ao mesmo tempo. Então, assim, eles sabiam que poderiam consumir aquela fruta doce com segurança, tá? Em uma época em que não era fácil encontrar comida, comer o máximo de fruta antes dos outros representava uma vantagem. Por isso, evoluímos para sentir o prazer ao degustar algo que é doce. Então, tá aqui a resposta: por que gostamos tanto do que é doce? Porque isso vem lá da época antiga, né? Porque não era fácil a gente encontrar comida. Então, quando eles encontravam os frutos antes dos outros, era uma vantagem. Por quê? Porque eles comiam para poder se sustentar o máximo possível, né? Então, por isso que o nosso corpo, né, a nossa evolução evoluiu para sentir o prazer de degustar algo que é doce, tá? E o que acontece, tá? Quando a gente come algo doce. Aí eu trago aqui essa imagem do cérebro feliz e uma representação química aqui da molécula, né, da dopamina. Toda vez que a gente consome um doce, a gente gera um pico de açúcar. E esse pico de açúcar lá no nosso cérebro ativa uma substância química chamada dopamina, que invade então o nosso cérebro. E essa mesma substância que é liberada, por exemplo, quando a gente faz sexo, né? Quando a gente tem uma relação sexual, que a gente libera dopamina. Quando a gente joga videogame, quando a gente sente prazer em jogar videogame, também está sendo liberado dopamina. Quando a gente fica ali perdendo tempo e tempo rolando as redes sociais, também está liberando dopamina. Quando a gente bebe uma bebida alcoólica, né? Aí tu vai lá, beber um álcool, beber uma cervejinha, beber um vinho, nossa, acendeu a luzinha. Dopamina sendo liberada. Mesma coisa com as drogas, quando a gente faz o uso de maconha, né? As pessoas que são viciadas em drogas, também está sendo liberado dopamina. Então, tu pode ver, eu dei vários exemplos diferentes de vícios diferentes que liberam a mesma substância química, a dopamina. Tá ok? Bom, então aqui voltando, né? Já sabemos então que precisamos de glicose para viver e ela nos proporciona prazer. Por isso é justo pensar: qual o problema se comermos demais? Se o açúcar, né, a glicose, ela é tão boa assim para nossa vida que nos gera essa sensação de prazer, é justo a gente pensar: por que ela é problemática se a gente comer demais, né? Ó, olha essa frase, grava essa frase aqui que tá em amarelo. Mais não é necessariamente sinônimo de melhor. Olha só, por que mais não é necessariamente sinônimo de melhor? Exemplo aqui embaixo. Regue demais uma planta e ela se afoga. Dê oxigênio demais a um ser humano e ele
sufoca. Da mesma forma, existe uma quantidade ideal de glicose para o nosso corpo. É o suficiente para se sentir bem, saltitar e trabalhar, se divertir, viver, rir e amar. O excesso dela nos faz mal e muitas vezes não nos damos conta. Então, tira um print aqui, mas não é necessariamente sinônimo de melhor. A gente precisa aprender a entender o nosso corpo, a entender o nosso cérebro para consumir a quantidade ideal de glicose que nos faça viver bem sem nenhum dano, ok? Bom, vamos lá. Picos de glicemia, né? Segundo, então, a Associação Americana, tá escrito errado aqui, gente, Americana de Diabetes, afirma que uma linha base para a concentração da nossa glicemia de jejum está entre 60 a 100 mg por decilitro. É normal. Entre 100 a 126 indica pré-diabetes e valores acima de 126 indica diabetes. Então, a nossa glicemia de jejum, para ser considerada normal, precisa estar entre 60 e 100 mg por decilitro. O normal, olha só, pega essa chave. O normal pode não ser de fato o ideal. Existem alguns estudos, tá, preliminares, que mostram que a faixa saudável para a glicemia de jejum pode estar entre 72 a 85. Isso ocorre porque a probabilidade de vir a ter problemas de saúde aumenta a partir de 85 mg por decilitro. Então, olha só, estar entre os parâmetros de referência, que está o normal, não significa que é o ideal. Por isso, eu bato na tecla que a gente não pode ver apenas valor de referência. A gente precisa estar dentro dos parâmetros ideais se a gente quer mais saúde e um envelhecimento saudável. Se a gente está pensando em saúde, longevidade e envelhecimento saudável. Então, aqui vai uma observação importante, tá? Mesmo quando a nossa glicemia de jejum é ideal, podemos vivenciar... Olha isso, grava isso. Mesmo quando a nossa glicemia de jejum é ideal, podemos vivenciar picos de glicemia diários. Esses picos são elevações e quedas rápidas na concentração de glicose depois de comer e são nocivos a médio e a longo prazo. Então, toda hora, se a gente está comendo carboidrato e ainda principalmente carboidrato ruim, durante o dia inteiro, a cada 3 horas, tu está lá comendo uma balinha, um chocolatinho, uma bolachinha, tudo isso durante o dia, mesmo que tu faça o exame de jejum e esteja ideal ou adequado, tu tá vivenciando o tempo inteiro picos de glicemia diários e isso tem um impacto muito grande no nosso metabolismo devido à ação da insulina que está sempre sendo estimulada lá no nosso, está sendo sempre estimulada e liberada pelo nosso pâncreas e também a nível cerebral, porque toda vez que a gente come e dá o pico de glicemia, para sentir esse mesmo prazer, esse pico ele precisa ser elevado, nunca é o mesmo, tá? Então, segundo a Associação Americana, tá, de Diabetes, a nossa glicemia ela não deve passar de 140 mg por decilitro depois de comer. Relembrando, isso é o ideal, esse é o normal e não o ideal, tá? Existem algumas pesquisas já, tá, que foram feitas com diabéticos que fornecem informações mais precisas. O que seria isso, tá? Ó, a gente tem que se esforçar, tá? Para evitar elevar a nossa glicemia mais de 30 mg depois de comer, independente do que tu comeu. Então, se a tua glicemia antes de comer, digamos que estava em 100, depois que tu comeu, tentar fazer com que esse pico não suba de 130, né? Então, qual que é o objetivo disso? É evitar os picos de glicemia, independente de qual for a tua glicemia de jejum, tá? Porque é mais, olha só, pensa comigo, é mais problemático essa variabilidade causada por esses picos do que simplesmente ter uma glicemia, digamos, ali a 100, 105, que tá no limite do normal ali, digamos. Então, esses picos que a gente fica dando ao longo do dia é ainda mais problemático do que a própria glicemia
de jejum. Por quê? Porque são vários anos de picos repetidos diariamente. Pico, baixa pico, pico. É uma montanha, literalmente uma montanha russa que está sendo causado ali diariamente. E todos esses picos ao longo dos anos vai elevando a nossa glicemia de jejum. E isso é um padrão que a gente acaba descobrindo apenas quando esse nível é classificado como já pré-diabético. E quando tu já está no nível pré-diabético, a essa altura o estrago já começou a ser feito e ninguém fez nada. Então, a gente precisa se preocupar com os picos que a gente fica dando diariamente e não simplesmente com a glicemia de jejum e se manter nos valores normais. A gente precisa, se a gente, digamos, pega com carinho nas minhas palavras, pensando em saúde, longevidade e envelhecimento saudável, a gente tem que se esforçar para fazer com que esses picos não sejam uma montanha russa e nos causam problemas futuros. Aí agora eu trago aqui uma imagem, tá? Para mostrar aqui o nível de glicose no sangue e o tempo em 1 e 2 horas, tá? Nossa, aqui a linha azul é a linha base da nossa glicemia. Olha só o que acontece quando tu come um leite com cereal e quando, por exemplo, tu faz a ingesta de um pão de centeio. Olha só, o pico do pão de centeio é bem menos, né, níveis de glicose no sangue do que o leite com cereal. E a maior parte da população consome os cereais matinais, né? Leite com cereal, leite com sucrilhos, leite com aqueles Nescauzinho também, que é o sucrilhos de bolinha preta, de chocolate. E é isso que está acontecendo. Olha só o pico de glicose no sangue que esse leite com cereal está dando comparado ao pão de centeio. E ainda muita gente fica falando mal do pãozinho, né? Olha só, alguns picos, como eu estou mostrando, são piores do que outros. Então, alguns carboidratos são piores do que outros. E eu estou mostrando através desses gráficos. Olha só esse aqui, que interessante. Um cupcake e aqui uma tigela de arroz. Olha só, antes de comer o cupcake e antes de comer a tigela do arroz, tá? O cupcake elevou aqui a quase 50. A tigela de arroz também elevou aqui o pico a quase 50, né? Só que olha só, tu vai me dizer, então tanto faz se eu comer um cupcake ou um arroz? Pera aí, vamos entrar na parte bioquímica, na parte química. Em questão de glicemia, os dois elevaram a mesma quantidade. Então eu vou comer um cupcake? Não é bem assim, porque olha só, no cupcake a gente tem glicose mais frutose. E a sacarose, né? Tem glicose mais frutose e sacarose. E aqui no arroz a gente tem o amido, que é um polímero de monte de glicose juntas uma na outra, tá? Então, o pico de glicemia do cupcake, que ele é um doce, é pior para nossa saúde. Por quê? Porque esse alimento doce, como eu acabei de falar, ele possui sacarose adicionada, que é o nosso açúcar de cozinha. Então, além da farinha que é feito o cupcake, ainda tem a sacarose adicionada, como falei anteriormente, glicose e frutose. E o arroz não, é simplesmente o amido do próprio arroz. Mas o pico é igual, como eu falei, né? Só que a gente tem uma coisa importante. Quando a gente está fazendo um exame de sangue, a glicose é medida, mas a frutose, ela não é medida. Assim como a glicose possui picos, a frutose também possui um pico que não enxergamos, um pico invisível. Então, né, vamos lá. Por que os picos de glicose e frutose são ruins para nós? Vamos lá, eu trouxe essa imagem aqui, então a gente precisa entender um pouco de bioenergético, tá? Quando a gente ingere a glicose, o objetivo biológico primário da glicose é se transformar em energia, gerar o nosso famoso ATP. Então, quando a gente faz a ingestão de glicose, o que é o processo biológico? A glicose passar pelas reações da glicólise, se converter em piruvato, o piruvato se converte em acetil-CoA, acetil-CoA entrar no ciclo de Krebs, né?
e passar pela fosforilação oxidativa, nos gerando aí ATP o suficiente para nos gerar energia. Então esse é o papel primário da glicose. E para isso, né, a gente possui então aqui, como eu falei, as mitocôndrias, que são a nossa usina, né? Essas usinas, que são as mitocôndrias, vão fazer com que essa glicose seja transformada em energia, que é a nossa famosa respiração celular. Então, recapitulando, o objetivo primário biológico da glicose é a transformação de energia. E só que se a gente fazer isso em excesso, não só vai ser convertido em energia, como vai sobrar glicose no sangue, futuramente diabetes, doenças cardiovasculares e formação de gordura, tá? Além disso, o excesso de glicose nos gera radicais livres e estresse oxidativo. Olha só, aqui tem uma célula saudável, tá? E começa aqui o que acontece quando os radicais livres começam a atacar as células. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos supor que a gente comeu muito açúcar, glicose, tá? Muita glicose desnecessárias. A gente carregou demais as nossas mitocôndrias, desnecessariamente, né? E o que vai acontecer então? As mitocôndrias não querem mais glicose. Então vai começar a ter mais radicais livres, porque no processo natural da vida, na respiração celular, as mitocôndrias já liberam radicais livres, que é um processo normal, e a gente possui o sistema antioxidante que vai combater esses radicais livres, mas agora a gente está em excesso, eu estou falando o excesso, né? Então o excesso desses radicais livres, eles podem modificar, tá, o nosso código genético. O que eles fazem? Eles ativam genes que prejudicam e levam o aparecimento do câncer. Quando se tem, então, muito radical livre e pouca atividade antioxidante, a gente fala que o nosso corpo está em estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo, cronicamente, de novo vou falar, estimula doenças como diabetes, doenças cardíacas, declínio cognitivo e envelhecimento. Além disso, o excesso de gordura também provoca o estresse oxidativo. Aqui a gente está falando da glicose, mas também vai lembrar que o excesso de gordura também provoca o estresse oxidativo, tá ok? Bom, vamos passar aqui então, glicose e envelhecimento. A gente sabe que a gente não tem como interromper esse processo de envelhecimento, mas a gente tem como controlar a velocidade com que ocorre esse processo, tá? Então, quanto mais glicose a gente fornecer para o nosso corpo, mais rápido a gente envelhece. Por quê? Porque ocorre um processo chamado de glicação. E como sabemos se a gente está em glicação ou não, tá? O que é glicação? A glicação, ele é um processo que une uma molécula de glicose com uma proteína. Como que a gente sabe o processo de glicação, né? Se a gente está muito glicado ou não? O nosso famoso exame de sangue, o teste de hemoglobina glicada, que mede quantas proteínas de glóbulos vermelhos foram glicados pela glicose ao longo de aproximadamente 3 meses. E tem lá, né, os padrões de referência que nos diz que a hemoglobina glicada também nos diz se a gente está pré-diabético ou diabético, tá? Quanto mais alta a sua hemoglobina glicada, mais a glicose está circulando, mais rápido você está envelhecendo. Então, excesso de radicais livres, mais estresse oxidativo, mais inflamação, tá? Então, aqui, né, o que a gente faz aqui? O que está acontecendo aqui, né? A glicação das proteínas. A gente tem 3 processos aqui de glicação. A glicação com proteínas, o estresse oxidativo e o processo inflamatório. A glicação de proteínas, como eu falei, a glicose vai reagir com as proteínas sanguíneas, formando a hemoglobina, que é a hemoglobina glicada e é um dos principais marcadores bioquímicos, tá? E isso resulta, tá? E esse processo acontece semelhante ao que acontece no colágeno com a pele. Resulta no aumento das
concentrações, tá, dos radicais livres e o estresse oxidativo. Ainda acontece aqui uma via alternativa, tá, que é o estresse carboxílico, oxidação de glicose e lipídios, né, conhecido como estresse carboxílico. Essa reação que está acontecendo ali oxidativa vai promover a formação de inúmeros intermediários reativos que vão reagir com os aminoácidos, formando produtos também de glicação. E o processo inflamatório, tá? Que esses radicais livres também podem ser formados a partir de componentes pró-inflamatórios, liberados pelas células do nosso sistema imunológico, né? E através, então, de diversos estímulos autoimunes, infecciosos, doenças inflamatórias, por exemplo, como diabetes e obesidade, vão fazer com que essas células aumentem a produção de enzimas oxidativas, induzindo, então, por sua vez, a oxidação de glicose e a produção de espécies reativas de oxigênio, né? Os radicais livres. Só mostrando aqui uma próxima imagem, olha só, o processo de glicação modifica as propriedades químicas da proteína, interferindo em aspectos físicos e funcionais do tecido. Então, olha só, aqui está o famoso colágeno, e quando ocorre o processo de glicação, olha só, proteína glicada, né? Porque o colágeno é uma proteína, e olha só, o G aqui é um monte de glicose. E olha só como fica aqui em cima, o processo de envelhecimento cutâneo. Então, às vezes a gente vê as pessoas mais idosas com a pele muito escura, e isso é devido ao excesso de açúcar ao longo dos anos, né? Não somente devido ao envelhecimento ou quando a gente pega muito sol, mas sim ao processo de glicação, tá ok? Isso era o assunto da aula de hoje. Nos vemos no terceiro episódio, na próxima aula, onde a gente vai estar falando um pouco mais sobre a famosa glicose.